Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse. Apocalipse 1. E vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quantos de vocês têm lido Apocalipse? Poucos de nós? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Vamos ser bem-aventurados essa noite? João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Fala, ele me amou, ele me constituiu sacerdote. Continuamos. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Seguimos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros uma semelhante a um filho do homem. Semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, lã como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão dele direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Repita, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Queridos, o interessante é que nós vamos ver no Antigo Testamento e parte do Novo Testamento uma revelação parcial do Senhor Jesus. Mas em Apocalipse ele se revela integralmente. Ele mostra toda a sua grandeza, todo o seu poder e toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele revela, e nós acreditamos, a maioria dos estudiosos acreditam também, que ele revelou esse livro ao seu servo João, o seu discípulo amado.
E é impressionante como esse fogo que ele viu nos olhos de Jesus, ele vai se revelar de 3 maneiras distintas no Evangelho. E a primeira delas é esse fogo como uma chama de amor, que nos alcança, que liberou perdão sobre nós, que derramou sangue na cruz, e que nos chama a uma nova vida. Essa é aquela chama do primeiro amor que nós sentimos, não é? Não é aquela paixão que arde em nós quando nós o encontramos? Quantos têm lembrança do seu dia de conversão? Quantos têm lembrança desse momento, quando se sentiu atraído pelo Senhor, quando saíram lágrimas dos seus olhos, como o seu corpo tremia, como a presença santa te envolvia, e você o amou. O Senhor o desejou e você passou a desejá-lo. Não foi uma experiência incrível? Foi uma chama de amor que nos consumiu. A palavra de Deus diz que Ele é Deus, fogo consumidor. Ele se manifesta e se revela a toda a humanidade. Primeiramente como um Deus de amor. Enviou o seu Filho. E é interessante que essa chama de Jesus, ela é revelada no Apocalipse, mas ela não estava integralmente nele quando ele veio à Terra. E eu quero que você abra comigo agora em Lucas. Lucas 12. Do 49 em diante. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho que passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para paz na terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eu acho chocante esse texto, não é? Um Jesus que nos promete paz e Ele nos traz a paz. E sim, teremos paz um dia para a eternidade, queridos, mas Ele está dizendo, eu vim para trazer um fogo que separa. Um fogo que divide. Ele vem fazer separação dos tempos, das estações e na humanidade. Ele veio e se revelou homem nessa terra. Ele abriu mão de sua glória para estar no nosso meio. E ele diz, olha, eu preciso passar primeiro por um batismo, que é a sua morte, o que ele tinha que cumprir na cruz. Mas já existe um fogo dentro de mim. Eu carrego uma chama. E a partir do momento que ele morreu naquela cruz, uma chama se acendeu. Ele veio, ele voltou glorioso. E não é à toa que os discípulos no caminho de Emaús, ao escutar, tinham o seu coração ardendo, queimando. Porque enquanto ele falava, mesmo não discernindo, eles sentiam, porque era um fogo se manifestando. E esse fogo veio para dividir a humanidade. Ele separou santo do profano. Ele separou o precioso do vil. E Ele vem fazendo separação nessa terra. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Você serve a Satanás, aos seus demônios, ou você é meu. E sabe, queridos, o autor deste livro, ele fala de uma experiência que ele teve com o Senhor. Que um dia o Senhor falou para ele, sabe por que não tem mais fogo em teus olhos? Porque há cobiça em seu olhar. Porque se você tiver 30, 40, 50% de cobiça, você não vai ter 100% de fogo. E essa chama de amor, queridos, nós precisamos reencontrar. Nós precisamos voltar os olhos para Jesus.
Eu não sei você, queridos, mas essa pandemia me fez voltar os olhos para Jesus. E eu vi fogo nos olhos. Um fogo que me atraiu. Um fogo que me purificou. Um fogo, querido, que está aceso aqui. E essa chama precisa se espalhar nessa terra. Nós precisamos dar lugar, nós precisamos parar de pecar, nós precisamos parar de querer conciliar com o mundo. Enquanto você quiser viver bem em paz com todos, deixa eu te dizer, essa chama não está te consumindo, porque essa chama que toma conta de você, querido, vai fazer separação entre o bem e o mal, vai fazer separação com o mundo, vai te tornar desconfortável para esse mundo, vai mexer com as estruturas da sua casa, da sua família, dos seus amigos, no seu trabalho, vai gerar desconforto, sim. E cada vez mais, como sociedades, vai ser exigido de nós uma postura. Nós vamos precisar rejeitar coisas, processos, deixar, queridos, esse mundo de maneira integral. Mas essa chama precisa vir, senão você não vai ter força. Você não vai ter força. Essa chama de amor, querido, precisa nos consumir. Quando foi a última vez que alguém olhou para você e viu nos teus olhos esse fogo? Quando foi a última vez que alguém olhou para você e falou do brilho em teus olhos? E o mesmo autor, ele compartilha uma experiência que ele teve depois de um ano de convertido. Ele falou que teve uma reunião com a turma do ensino médico, no ensino médio. Eles estavam reunidos numa comemoração e ele foi convidado a dar uma palavra, a palestrar naquela noite. E tinha lá uma jornalista do Washington Post e fez um comentário. Escreveu assim, e eu vou ler a frase que ela escreveu no jornal. O presidente da classe levantou-se no meio da reunião e começou a pregar sobre Jesus. Havia fogo em seus olhos. Uau! Alguém que estava acompanhando um evento viu fogo nos olhos de quem falava. Esses dias eu estava na mesa com algumas pessoas e eu lembro que eu olhei para um casal e vi aquele olhar apaixonado da esposa. Sabe aquele olhar que vira meme? Não é? Case com alguém que te olha assim, daí a pessoa está olhando para aquele prato de comida, assim, babando. Nós precisamos ter esse olhar de paixão por Jesus. Nós precisamos ser encontrados com chama nos olhos, porque é isso que Ele tem. Pense que esse fogo nos olhos de Jesus, queridos, é só uma parte do que Ele pôde ver, do que João pôde ver naquele instante. O que tinha por dentro? O que queimava? Era uma chama intensa. Você sabe que os nossos olhos revelam a nossa condição interior. Você sabe que alguém está bem ou está mal pelo olhar. Você sabe que até a análise médica é feita muitas vezes pela íris. E é capaz de mapear teu corpo inteiro nos olhos. Olhando para os teus olhos. O que você comunica no seu olhar? O que tem aí? Você pense a chama que consome Jesus. Que os seus olhos são como fogo. Essa chama precisa nos atingir. Nós precisamos ser alcançados por essa chama. Queridos, em Pentecostes, quando a língua de fogo caía sobre a cabeça daqueles amados irmãos, algo poderoso aconteceu. Eles foram tomados, eles foram cheios. Esse é o poder do fogo do Espírito que vem, que consome, que toma. Aquela chama desceu, mas não permaneceu sobre as cabeças. Aquele fogo consumiu, aquele fogo
tomou, aquele fogo se apropriou daquelas vidas. E eles destilaram línguas. E elarabas. Essa chama precisa estar em nós. Precisa nos consumir. E sabe, queridos, o que nos faz parar de pecar é o quanto olhamos para Ele, é quanto olhamos nos seus olhos. Porque esse fogo queima as nossas paixões naturais. Esse fogo queima os nossos desejos. Esse fogo nos consome. Então não é possível andarmos nessa terra, querido, desejando as coisas desse mundo, se preocupando demasiadamente com o emprego, com o casamento, com as finanças. São preocupações, queridas, que ficam aos pés da cruz e que é tomado pelo Senhor Jesus e Ele passa a cuidar. Ele fala: olha para mim, olha para mim. Esse fogo de humildade, este fogo, queridos, de compaixão, esse fogo de sabedoria, esse fogo, querido, vai te incendiar e vai consumir as tuas preocupações, os teus desejos, as suas ansiedades, os seus medos. Olhe para Jesus, olhe nos olhos de Jesus. Sabe, queridos, eu percebo que muitos de nós tememos ao Senhor. E nós nos achegamos de cabeça baixa. Nós nos rendemos. Nós sabemos que Ele é Deus poderoso. Só que Ele escolheu nos olhar nos olhos. Ele fala: olha para mim. Vinde a mim. Olha o que tem nos meus olhos. Olha o que tem dentro de mim e deixa eu te consumir. Este é o fogo de amor. E é um fogo que deve ser permanente em nosso interior. Sabe, queridos, enquanto formos para o caminho de querer ficar bem com todo mundo nessa terra, de tentar conciliar relacionamentos, coisas, pessoas, acessos, enquanto você tentar andar em mornidão, você não vai ter forças. Você não vai, presta atenção no que eu vou falar. Você não vai ter forças para suportar o fogo da segunda vinda. Porque Ele vem com esse fogo nos olhos. E hoje nós podemos olhar atraídos por um amor deste fogo. E Ele neste fogo ainda vem nos purificar, para que possamos suportar a sua volta. E não sermos consumidos e destruídos. Ele é o divisor. E Ele fala: olha, para a igreja lá de Laodiceia: ou você é quente, ou você esfria, porque morno não vai dar para você ficar, porque eu não suporto a sua mornidão. O Senhor nos despreza na mornidão. E a mornidão, ela é perigosa, querido, porque ela não é perceptível em nosso meio. Queridos, aquilo que está queimando de verdade se torna visível. Aquilo que está pegando fogo, que está incendiando, fica visível. E se não está visível aos teus olhos, ao seu toque está. Não é? Aquilo que está queimando tem chama, tem cor, é vivo. Você reconhece de longe, você sabe que está queimando, que está ardendo. Assim como aquilo que está frio demais, que está congelado. Quando você toca, você sente o desconforto do frio ou do calor, não é? Isso são coisas perceptíveis. O calor ou o frio. Mas a mornidão é um problema, porque ela não incomoda ninguém.
Você encosta e não causa nada. Não causa desconforto. E é o perigo para irmos para as trevas. Ele nos despreza em mornidão. Mas Ele está dizendo: eu tenho fogo nos olhos, deixa eu te queimar hoje. Deixa eu te queimar. Pastora, mas eu não consigo parar de pecar, eu não consigo parar de cair. O que a palavra diz sobre quem não consegue parar de pecar? É porque não viu o Senhor, não o encontrou, não olhou em seus olhos. Não olhou em seus olhos. Talvez você tenha apenas abaixado sua cabeça, mas hoje eu te chamo: olha nos olhos de Jesus. Deixa esse fogo te consumir. Eu tenho certeza que você não vai ficar caindo, que você não vai ficar cedendo aos seus desejos, que você terá um firme posicionamento. Você não vai se contaminar com as finas iguarias do Rei. Deixa Ele te tocar. Porque se a fornalha vier, qual o problema? Daniel, seus amigos estavam lá na fornalha? E por que não se queimaram? Eles já experimentavam do fogo, queridos. O Senhor os protegeu, o Senhor os guardou, mas eles já conheciam o fogo. A maior chama deste mundo eles já provavam. Mais forte e poderosa que qualquer fornalha. Então, esse fogo nos olhos vai gerar conflito com esse mundo. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos manter a chama acesa. Como Levítico 6, nós somos hoje todos sacerdotes, queridos. Nós precisamos todos manter a chama acesa. A responsabilidade é nossa. No Antigo Testamento era o sacerdote, e ele tinha que colocar lá tudo, preparar. Você agora é o sacerdote, você agora foi chamado para esse reino. O Senhor nos fez, acabamos de ler, sacerdotes. Nós precisamos manter a chama acesa dia e noite. Isso quer dizer que vai exigir de você dedicação integral ao Senhor no seu interior. E eu sei que você tem as suas atividades, você precisa acordar cedo, você tem o seu trabalho, você tem a sua rotina, como eu também tenho. Mas nós estamos ocupados demais para deixar de orar. Não é? Tem um livro com esse título. Nós precisamos olhar para os olhos de Jesus ao despeitar. Nós precisamos cavar um lugar mais profundo. Porque no dia a dia, quando as rotinas te consumirem, você está olhando para Jesus e você é capaz de discernir. Você é capaz de discernir a vontade de Deus, a voz do Senhor. E tudo que te acontecer, você vai saber que é o Senhor que está fazendo. Vai discernir os espíritos que estão atuando, o tempo mau, as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, aquelas que estão levantando palavras contra você, semeando contenda em seu meio. Você vai conseguir separar aquelas pessoas com quem você deve andar, com aquelas que não. Você vai discernir porque você está olhando para o fogo que está consumindo todo o mal, que está fazendo você discernir todas as coisas. Você precisa discernir os tempos no que estamos vivendo, queridos. Há muitos apontamentos proféticos para os últimos dias. Há sinais se manifestando nessa terra. E nós não podemos ficar indiferentes, omissos, porque essa chama está se aproximando. Ele vai vir com fogo nos olhos. E nós precisamos temer ao Senhor, independente do tempo da sua vinda. Se vai levar 1, 2, 5, 20, 30, 100, não sei quantos anos, não importa. Mas devemos temer essa chama, porque eu e você podemos ter um encontro com Ele a qualquer momento. Seja nos ares, pelo arrebatamento, seja pela morte, nós vamos encontrar com quem tem chama nos olhos.
E o fogo da santidade vem sobre nós. E eu quero que você leia comigo Apocalipse 2, do 18 em diante. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, e o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Veja, queridos, ele está falando com uma igreja que fazia. Uma igreja que servia, que tinha amor, que tinha fé. Tenho, porém, contra você o fato de tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu gostei muito da frase do autor do livro, que ele diz assim: amor exige santidade, porque santidade é a ira de Deus contra tudo o que tira meu amor por Ele. Uau! O Senhor é fogo que vem nos refinar, que vem nos purificar. E o sentido da palavra, queridos, santidade, no hebraico, ela está relacionada à fidelidade no casamento. E é por isso que eu disse a vocês que a cobiça e o fogo não conseguem compactuar. Espírito de Jezabel vem para seduzir, para te levar à imoralidade, à infidelidade ao Senhor. Nós somos noiva do Senhor. Nós estamos esperando o nosso amado. E a santidade exige de nós essa purificação para nos encontrarmos com o nosso noivo, com o nosso amado. Sem santidade ninguém verá a Deus. E este é o fogo que vem sobre nós. Esse é o fogo que precisamos estar expostos para Ele santificar, purificar os pensamentos, purificar a forma com que eu falo, purificar o que sai dentro de mim, purificar tudo que eu transbordo, purificar a forma que eu me visto, purificar a forma que eu olho. Deixe esse fogo purificar tudo que tem dentro de você. Este fogo vem para nos santificar. Santificar os teus pensamentos. É por isso que nós temos que levar nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus. Ele é fogo que santifica. Nós precisamos olhar para Jesus para que essa imoralidade não nos seduza. E ela é sutil. Jezabel sempre se apresenta como alguém da parte do Senhor. Ela está em nosso meio para nos seduzir, para nos distrair, para você ser infiel no seu tempo, para você ser infiel com os seus compromissos, para você ser infiel com a sua dedicação ao Senhor. Muitas vezes olhamos para esse espírito de Jezabel como se ela apenas fosse uma sedução sexual. Ou uma manipulação do governo das mulheres. Mas não. Ela seduz e ela conduz à infidelidade. Olhe para os olhos de Jesus.
e discina Jezabel nos seus caminhos. Discina aquilo que está fazendo você andar em infidelidade com o Senhor. Que está dominando o seu tempo, que está escravizando os seus dias. Ela vem mascarada. Mas para sermos infiéis, a dedicação integral do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo ao Senhor. Em nome de Jesus, queridos, olhe para os olhos de Jesus hoje. Deixa Ele queimar esse espírito. Deixa Ele te mostrar esse espírito. Seja livre desse espírito que te seduz à infidelidade, que te manipula, que te seduz. Queridos, as obras desse mundo nos oferecem todas as coisas para saciarmos os nossos desejos. Você acorda com vontade de comer, tem comida. Você acorda com vontade de ver o sol, ver o dia, passear e ter um tempo seu. E você tem, com a melhor qualidade. Existem parques, existem lugares, existem hotéis, resorts, tudo ao seu dispor. Coisas boas, coisas maravilhosas. Quer dinheiro? Trabalhe, tenha. Tenha tudo o que você quiser. O mundo está aqui para saciar os teus desejos, as tuas cobiças. Tudo que você desejar, você será suprido nessa terra, querido. O diabo veio para ocupar o lugar de Satanás, de Deus. Então, ele veio para suprir a sua alma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar o tempo. Ele veio para roubar a sua integridade. Ele veio para tirar de você a santidade. Então ele vai te suprir com recursos, com pessoas, com prazeres. Enquanto houver cobiça em nossos olhos, não haverá 100% da chama. Então deixa Ele purificar os teus desejos. Deixa esse fogo purificar os teus desejos ao ponto de você discernir o tempo e a forma com que você tem que se relacionar com o seu trabalho. Deixa o poder do fogo do Espírito te ajudar a discernir a forma que você tem que se relacionar com os seus amigos. Deixa o fogo do poder de Jesus nos olhos dele fazer você discernir com quem você se senta à mesa. Deixa o fogo do Espírito te conduzir a dedicar o tempo adequado a todas as pessoas e todas as coisas. Deixa esse fogo te consumir. Eu tenho certeza que você perderá o prazer, a alegria e muitas distrações. Ai, 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 ai. Sabe qual é o problema? Estamos muito aprisionados aos nossos prazeres, às nossas alegrias, aos nossos momentos, às nossas distrações. E talvez seja tudo lícito. Você diga, puxa, pastor, eu trabalho tanto, eu chego tão cansada, eu tenho direito a descansar, pôr o pé para cima, assistir um seriado. Queremos que você tenha descanso. Seu corpo precisa ser bem cuidado. Você precisa ir ao médico, você precisa cuidar do templo do teu espírito, você precisa descansar. Mas se você olhar nos olhos de Jesus, você não vai encontrar prazer maior. Haverá uma fome, uma sede, um fogo que não vai te deixar assistir muitas coisas. Muitos dos seus prazeres serão mudados, queridos. As suas alegrias serão transformadas. Das suas companhias serão removidas.
porque o fogo que há nele consome os teus desejos. Deixa essa chama entrar. Ele é fogo purificador. E Ele quer tirar do nosso meio o que nos distrai. Salmo 66:10 diz: pois Tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Isaías 1:25 diz: voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as suas impurezas. Isaías 48:10 eis que eu mesmo te refinei. Todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição. Provérbios 17:3 vai dizer: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Existe um fogo natural que purifica ouro e prata, mas tem um fogo do Espírito que revela quem você é, que nos revela, que mostra quem nós somos. Este fogo muitas vezes vem para nos forjar, vem para nos afiar, vem para nos refinar. Ele é fogo consumidor. E as provações vêm para isso, para purificar, para transformar. O fogo é a sua glória, que nos alcança, que nos atinge, que nos consome. Deixa esse fogo vir. Deixa esse fogo te atingir. Ele purifica. Nas suas provas Ele está te purificando. Ele está te refinando. E não tenha medo. Hebreus 12:28-29 é o texto que eu estou falando. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim, adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Lucas 3:16 fala: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. Deixe esse fogo vir. Sabe, queridos, o batismo fala de algo que é consumido. Quando você é batizado nas águas, você está declarando a sua morte para uma nova vida. Deixa que o fogo do Espírito que vai te tocar e te batizar te transforme. Te tire do velho homem, te tire do lugar de comodismo, te tire do lugar de inquietude para um lugar de paz, de reconciliação, de santificação. É esse fogo que precisa nos batizar, do Espírito que precisa nos consumir. Porque o outro fogo, eu e você, queremos temer. Porque se nós rejeitarmos, nós endurecemos a nossa cerviz. Se nós não nos submetemos aos processos do Senhor, se nós não nos santificarmos, queridos, se nós não estivermos prontos para o fogo da segunda via, nós seremos todos consumidos. E aqui eu quero que você abra Apocalipse novamente, em 19, do 11 ao 16. Iramash karamas. Oramash. Viu o céu aberto, e eis com um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo. Branco e puro, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso.
No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei! Abre Malaquias. Abre Malaquias. Malaquias 3, do 2 em diante. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Vai ao 4 comigo. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros solto da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é o mesmo fogo. É o fogo do amor, é o fogo da santificação, mas é o fogo da destruição. E nós devemos temer, queridos, nós devemos temer. Porque se fomos encontrados como seus discípulos, como João, um discípulo amado, receberemos do Senhor a recompensa. Receberemos o seu amor e transbordaremos o seu amor. Mas se estamos mornos, como a igreja de Laodiceia, Ele vai nos desprezar, Ele vai nos vomitar. Se tivermos contaminados, como a igreja de Tiatira, infiéis ao Senhor, infiéis em todas as áreas, queridos, retendo, não multiplicando, não transbordando, retendo o dízimo, retendo a sua adoração, retendo o seu tempo. Se você está sendo infiel, esse fogo da purificação precisa vir sobre você hoje. Para que você tema o fogo da destruição, porque ele vem. Ele vem. Esse fogo purificador precisa vir sobre nós hoje. Sabe, queridos, o juiz é aquele que tem autoridade para perdoar, mas também para condenar, para trazer castigo. E essa palavra aqui não é de condenação, essa palavra aqui é uma chamada, é uma exortação, a nossa santificação. Nós precisamos nos render e olhar para os olhos de Jesus. Hoje você precisa olhar nos olhos de Jesus. Tem chama saindo dos seus olhos. Se você o recebeu, você precisa ser tocado e tomado por essa chama de fogo. Não cabe mais esfriamento em nosso meio. Não cabe a indiferença, não cabe a mornidão. Você precisa ter um encontro com os olhos de chama.